sabe isso. Só xarope. A gente fica e fala assim, né? E aí eu falava, e aí, apóstolo, o que você acha dessa atitude da carta, cara? Segundo Coríntios 3. Segundo Coríntios 3. Versículo 1, você já começou com uma parte do versículo 1 aqui, né? A segunda parte do 1. 1, 2, 3. Não, é 1 e 2, só 1 e 2. Segundo 3. Vós sois nossa carta escrita. Porventura, essa carta é para puxão de orelha, para crente mesmo. Porventura, começamos a louvar-nos nós mesmos, né? Falar de nós mesmos, dar bom testemunho de nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carne. Alguns precisam, né? Precisa, porque eles não são. Não tem testemunho. Como alguns. Tá feio o negócio. Ele já deixa bem claro, né? Não são todos. Oi? Ele já deixa bem claro que não são todos. Como alguns. De carta de E aí a recomendação. gente faz uma pergunta. Eu faço uma pergunta no ar. E aí? Como é que você é? Você faz parte desses alguns? Ou é você daquele que aonde você vai se garante? Se você realmente é um cristão. Não precisa nem de carteirinha. Olha, esse negócio de carteirinha, de carta de apresentação, não, porque eu vim, olha, eu sou da igreja tal, o pastor mandou uma carta de apresentação. Espera aí, meu pai, você não se garante que é cristão, não? Você não é convertido? Aonde você está, ser um bom exemplo, ser um testemunho, sua maneira de agir, seu comportamento, a maneira de falar, tratar as pessoas, é carta linda. Você é a própria carta, você é o próprio testemunho, você é um exemplo. A própria carta, exatamente. É você. Não tem. Não, é a segunda. Vamos tirar a retrata agora. Yes, glória a Deus. Só tremida. É porque é muita palhaçada. Esse negócio, eu nunca. Tem certas coisas assim, certas atitudes, certos sistemas dentro de igrejas que eu não me enquadro muito bem. Eu me sinto até mal, me incomoda mesmo, porque são certos tipos de atitudes que servem de mau exemplo, não de bom exemplo.
na mente deles parece que é para dar bom exemplo e que é atitude, e não é, ele dá mau exemplo. Só não ter essa linha de raciocínio já é mau exemplo. Né? Ou você é convertido ou não é. Se está indeciso, então, como diz Ou outro, para que veio? você é servo ou não é. A Bíblia é bem clara com relação a isso. Ou é ou não é. Se não for, vaza. Eu acho errado também. Eu, como pastor, eu vinha de outra igreja e eu exigi dele que ele me traga uma carta lá da igreja dele, se ele é membro da igreja. Se ele for membro ou não membro ou não, se ele não for, ele vai ser membro da minha, que eu vou fazer ele se converter. Eu vou pregar a palavra, vou ministrar certo. Se ele for, ele vai se converter. E tem uma coisa, às vezes do mesmo ministério tem que dar uma carta de apresentação do mesmo. Pois é, como é que pode uma coisa dessa, né? Será que esse pastor não garante que os servos dele, que as ovelhas dele são convertidas, não? Ah, será? Eu mandei para ele. Será, apóstolo? Sim. Se o senhor deu uma carta para o seu membro para ir para um outro lugar, vai para a Bahia, apóstolo, me dá uma carta que eu vou para a Bahia, eu tenho que me apresentar na igreja. Se o senhor der uma carta, o senhor está o quê? Sabe o mesmo que você está fazendo? O senhor mesmo está dando alvará e o senhor não está ensinando bem para a igreja, não está falando, pregando o evangelho da maneira correta, fazendo discípulo. Porque você está inseguro, você está dando a carta, você não tem certeza, você não está garantindo suas ovelhas que você está fazendo certo. Tá por Nem para ela e nem para quem eu estou ligando. Exatamente. Isso vai causar dúvida. Mas será que eu estou investindo? Será que eu estou pregando a palavra? Será que eu estou investindo no evangelho da maneira correta? Porque eu preciso dar uma carta para ele se apresentar lá? Será que eu... Então eu tenho que me preocupar se eu estou pregando o evangelho de verdade ou não. Verdade, sim. Porque se ele precisa de uma carta, é sinal que ele não está preparado. Legal. Não está preparado. Não está conforme deveria estar na Bíblia. Está faltando alguma coisa. Então eu sou culpado. Totalmente culpado. Você entendeu? É por isso que você tem que discipular bem as ovelhas. Você tem que discipular. Você começa. Ministry of Metal. Glória a Deus aí, apóstolo aí. Primeiro bloco aí com Augusto Bornhead, primeiro que você ouviu, Jonathan 33 e To Send for Crush, a última aí. Glória a Deus. Apóstolo, a gente estava antes aqui em off, a gente estava comentando aqui, falando um pouquinho aqui. Eu quero já, de imediato, depois tem um segundo bloco aí, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui. Tem uma passagem interessante aqui, apóstolo. Sim. Que isso me chama bastante atenção, né? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu vou começar aqui na segunda parte, primeiro versículo, primeira parte. Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Apóstolo, muitas vezes eu já cheguei a comentar com algumas pessoas, né? Sim, pastor. Apóstolo, o senhor o senhor está viajando bastante para a Argentina agora, né, pastor? Sim. Graças a Deus. E o senhor faz parte das Cefeiras em Marcha, o Refúgio Moriá, nós somos um ministério só, né? E o senhor vai para a Argentina, o senhor precisa de uma carta de apresentação lá, eu tenho que fazer uma carta para o senhor, porque o senhor não se garante, né, que verdadeiramente é um servo de Deus, precisa realmente de um papel, de uma carta de recomendação. E aí, o que o senhor acha disso? Olha, pastor Del, eu acho que é uma verdadeira insegurança, primeiro, do líder. O líder não está seguro naquilo que ele está fazendo, né? Ele está incapaz
quando ele manda um obreiro, ou manda alguém que representa, que você veja bem, ele não vai lá representando, Mas ele vai passear, visitar a família, vamos dizer assim. sim, precisa da carta. Aí ele vai ter que levar a carta. Bom, primeiro, no papel, você coloca o que quer, né? Qualquer coisa, o papel recebe. Então, quer dizer, se pode colocar qualquer coisa, imagina o que se colocam nas cartas de apresentação. Muitas vezes até o líder sabe e conhece a situação daquela pessoa, mas como aquela pessoa vai lá no nome do ministério dele, ele não vai mandar uma carta ruim, né? Que essa dita carta de apresentação, de recomendações, é a mesma, é quase que igual àquela carta quando sai da empresa, como é que se chama a carta Ah, como é que fala? Esqueci também. eu também esqueci, como é que chama, pastor Moná? Quando a pessoa sai da empresa e se dá uma carta para a pessoa... Referência. Referência, obrigado. Isso. Uma carta de referência. Na carta de referência, pode ver que muitas vezes o empregado não é lá aquelas coisas, mas é contra a lei, é contra a lei. Defamar. Sim, é contra a lei. Se o seu empregado Desabonar. for defamado, então ele pode entrar com processo e o período que ele ficou desempregado, por causa da defamação escrita, ele será ressarcido, né? Será recompensado, porque a empresa não pode falar tão mal do funcionário. E por aí também acontece com a igreja, né? E outra, o pastor não é bobo, né? A pessoa vai lá no nome da igreja dele, ele ainda vai colocar que a pessoa é ruim, que a pessoa é isso, aquilo, outro, ele não vai colocar. Ele não vai colocar. Então, no papel, o papel aceita qualquer coisa. A carta de recomendação, eu acho que ela não é tão viável, porque até então, agora com a nossa informática tão avançada, estamos na era da informática, você pode escanear qualquer papel e fazer uma carta. Eu posso, acho que posso falar, né? Lá na Conde de Sazeda, se você for lá na Conde de Sazeda, eu não sei se é cristão ou se não é cristão, mas lá tem um lugar que faz credenciais de PVC. Qualquer pessoa que chega lá com a credencial e mostra para a pessoa, e eles escaneiam, eles fazem uma outra credencial igualzinha àquela, coloca o cargo que você quer, o número que você quer e pronto. Então, o papel serve qualquer coisa, até o plástico, né? Falsidade ideológica. Sim. Mas, pastor, mas o cristão já é falso por natureza. Ele já é falso por natureza. Ele já tem essa índole de ser falso por natureza. Porque ele apresenta uma coisa que não é. O cristão, ele tem 1000 faces. Na igreja ele é uma coisa, na rua ele é outro, No trabalho é no outro. trabalho é outro, Em casa é outro. na lanchonete é outro, no trabalho é outro, enfim, na rádio ele é outro, em cada lugar para cá é o camaleão, né? Apóstolo, então aqui quem escreveu, Sim. quem falou isso foi um apóstolo, né? Sim. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nós, líderes, será que nós temos realmente produzidos verdadeiros discípulos? Nós temos realmente discipulado de verdade as pessoas? Será que essas pessoas que nós temos discipulado, que Deus tem confiado essas vidas nas nossas mãos, para que nós possamos vir realmente discipular, ministrar, orientar realmente da maneira correta? Será que nós temos feito o trabalho certo, correto? Olha, pastor, isso vai muito de líder, né? De líder para líder. Quando se há segurança no que se faz, não se usa documento. Entendeu? Porque a formação em si da pessoa, a formação em si do caráter da pessoa, é como se fosse... É por isso que é chamado filhos na fé, né? Quando você vê que
Jesus, quando tinha os 12 discípulos, a Bíblia diz que na prisão de Jesus, quando Jesus foi preso, houve dificuldade para se destacar quem era Jesus, porque eles vestiam igual, tinham comportamento igual, até a fala denunciava que era igual, né? Porque o caráter de Pedro, independente de que ele tinha ali aquele caráter um pouco rude, Um pouco sanguíneo, né? sim, mas tinha um negócio, ele tinha a linguagem de Cristo, ele tinha as roupas de Cristo, ele andava semelhante a Cristo. Então, Cristo e os discípulos e os apóstolos, eles eram muito semelhantes. Foi necessário por esse motivo foi necessário que Judas o beijasse. Que Judas o beijasse. Ali a bispa... não, amém. Glória a Deus. Mas está ali já, a bispa mandou uma mensagem, amém. Glória a Deus. Já chegou ali no WhatsApp. Deus abençoe a vida da bispa. E a gente continuamos aqui então. Então, quando foi para prender Jesus, quando foi para Jesus ir preso, você vê que teve a necessidade de indicar quem era Jesus, porque eles eram iguais. Então, quando você vê algum tipo de comportamento de caráter, e o líder tem que dar uma carta, primeiro passo, o líder, no mínimo, ele é falso também. Porque senão não daria carta. Está muito seguro do trabalho dele, né? Está inseguro, né? Sim. Não tem certeza do que está fazendo Não, corretamente. por isso ele dá a carta. E quem vai receber também é falso, porque ele precisa da carta do outro, porque ele também não tem segurança do que o companheiro dele está mandando. Então você vê que é uma cadeia de insegurança. Ou seja, uma cadeia de falsidade. Vamos já dizer a palavra correta. É uma cadeia de falsidade. A insegurança é tanta que a pessoa diz, olha, pastor, você já viu, pastor, que a insegurança é tanta que no dia da ceia, eu sempre gosto de ressaltar isso, no dia da ceia tem muitos ministérios que têm aquela mania de ficar fazendo fila lá na frente, o pessoal deixa para pedir perdão no dia da ceia. Puxa vida. Olha, ele briga, tem algum problema, alguma desavença, algum desacordo, sei lá o que acontece. E a Bíblia diz assim, não se põe o sol sobre a sua ira, né? Mas o sol se põe, se nasce novamente, se põe de novo, e não sei quantos dias passam, mas no dia da ceia, o cara de pau vai lá na frente, com aquela cara de choro, que já é falso, o choro dele já é falso, porque já passou tanto sol, se pôs, e aí ele vai lá, a pessoa vai lá, chorando, pede perdão para todo mundo, sabe por quê? Porque já tem um teatro montado, tem um palco, tem um cenário, o cenário da Santa Ceia, o cenário do bonzinho, e ele faz aquela cena de palhaço, né? Aquela cara de palhaço, de bobo, chega lá dando uma de bobinho, que bobo não tem nada, porque sem plateia ele não vai se apresentar. Então ele vai se apresentar no dia que tem plateia. Puxa vida, a insegurança é tanta, pastor, tanta, que as pessoas se firmam em roupas, se firmam em costume, em tradições, se firmam em placa, se firmam em doutrina, se firmam em tanta coisa, menos em Jesus. O que falta é a palavra. Não está firmado a em Cristo. A essência da palavra dentro da pessoa. Eles não estão firmados em Cristo. Não tem. Porque o que acontece? Se houve muita religião e não conversão. Porque quando o homem realmente se converte, tua atitude, teu comportamento, tua maneira, tua fala, a tua maneira de relacionamento com as outras pessoas, aonde quer que você esteja, na igreja, na casa, na rua, no trabalho, na escola, no colégio, aonde você estiver, o comportamento é a mesma. Você não veste uma roupa diferenciada em cada lugar desses. Então, o que falta é conversão. Quando você se converte em espírito,